Bom, esse vídeo é para que nós comentemos a prova do curso noturno de bioética, prova que nós realizamos no dia 19/5. Não tendo tido oportunidade de fazer esse comentário presencial em sala de aula, disponibilizo essa gravação para que vocês também possam se preparar para a prova seguinte. E como eu tenho dito em sala de aula, que as provas, isto é, que o processo de avaliação não seja só para que a gente possa conferir aos alunos uma determinada nota, mas que também seja uma oportunidade de resgatar conteúdos, seja uma oportunidade de aprendizado. Bom, então retomando, a prova que nós aplicamos no dia 19, ela tinha quatro perguntas que têm um desenvolvimento, um desencadeamento no sentido de ir do ponto inicial até a parte mais prática, até a parte de aplicação do que nós estamos desenvolvendo na disciplina. Portanto, a questão número 1, da base para se poder responder a questão número 2, que por sua vez da base para se responder a questão número 3, para que se possa chegar à questão número 4, que era a aplicação de um caso clínico. As perguntas número 1 e 2 tratam justamente da questão do fundamento e dos princípios, 1, 2 e 3, na verdade, tratam justamente da questão do fundamento e dos princípios da bioética. Fundamento, então, resgatando, é a pessoa humana. A pessoa humana que tem que dimensões? Tem a dimensão física, que é aquela que eu posso medir, pesar, tem a dimensão psicológica, relativamente aos temperamentos, tem a dimensão social ou moral, que diz respeito à relação com a sociedade como um todo, que diz respeito à própria moralidade da relação, e tem a dimensão espiritual. Era isso que se esperava enquanto resposta à questão número 1. A questão número 2 trata do processo de obtenção do consentimento nas relações assistenciais. E aí, retomando a aula do professor Nelson, onde ele discorreu sobre uma série de aspectos que dizem respeito ao consentimento nas relações assistenciais, isto é, o consentimento nas situações de atendimento clínico, que deve considerar essencialmente a questão da informação, que deve ser plena, deve ser completa, e uma informação que tem que ser passada de uma forma clara para o meu interlocutor. Então, não é o vocabulário do dentista, do profissional que vai predominar, é o vocabulário do paciente. E é o profissional que tem que se adequar a esse vocabulário. A questão número 3 tratava dos 3 princípios da bioética, do chamado modelo principialista. Isto é, quais são esses 3 princípios? Benefício, autonomia e justiça. Eles devem ser trabalhados em conjunto. Além de serem trabalhados em conjunto, nós consideramos uma hierarquia, isto é, uma ordem desses princípios. Então, o princípio do benefício precede o princípio da autonomia, que por sua vez precede o princípio da justiça. Preceder não significa necessariamente que ele tem um valor inferior, mas na minha abordagem das questões práticas é por onde eu começo. E é justamente, se é por onde eu começo, se já começando a coisa não dá certo, se já a priori o princípio do benefício já diz para mim, olha, a coisa não está indo bem, não tem nem por que aplicar os outros 2 princípios que se seguem. E aí a gente chega à questão número 4, que é esta que eu gostaria de comentar de uma forma mais detalhada com vocês, até para que vocês possam se preparar para a prova seguinte, que é a prova em que nós vamos retomar essas questões e que nós vamos querer que vocês também reflitam ainda mais relativamente a essas questões que diz respeito a como trabalhar com a questão do fundamento e como trabalhar com a questão dos princípios. Então, retomando, a questão número 4 da prova, se vocês estão lembrados, apresenta para nós um artigo publicado em um jornal, em um site, relativamente a um episódio bastante recente, agora de abril deste ano, onde a justiça obrigou uma gestante a fazer uma cesariana. Eu não vou aqui discorrer sobre os detalhes da matéria, porque vocês tiveram a oportunidade durante a prova de ler o que foi publicado nesse site. Mas basicamente o que se coloca ali e como essa questão foi apresentada enquanto exercício para a prova. Então vou até reler o enunciado. Recentemente a justiça obrigou o gestante a fazer uma cesárea. O episódio foi divulgado pela mídia
como se pode ler, entre outras matérias publicadas, no artigo que apresentamos em anexo, retirado do portal Fórum. Sem se pretender fazer um julgamento do caso, quero já insistir no enunciado da questão como nós colocamos, sem se pretender fazer um julgamento do caso. Por que nós não devemos fazer um julgamento? Primeiro porque todos os que estão agora enfrentando essa questão o fazem a partir apenas de um artigo publicado por um único fórum. Mesmo considerando a honestidade do jornalista, nós temos que, não podemos esquecer que são informações parciais. Informações parciais que não necessariamente nos municiam de todos os elementos para poder então julgar as pessoas diretamente envolvidas. A matéria trouxe nomes como da juíza Liliane, né, como também da Adelir, que é a pessoa diretamente envolvida como mãe, da médica do hospital, da obstetra Andréia. Então não estamos aqui propondo que julguemos essas pessoas, mas a partir de um episódio, com as informações que nós temos, como que nós podemos trabalhar uma questão como essa? Era esse o exercício. E aí o enunciado ainda segue, né? Tendo como referência os fundamentos da bioética proposto pelo modelo personalista e os 3 princípios da bioética proposto pelo modelo principialista, como se pode conduzir uma análise ética de um episódio similar? Bom, a primeira observação que eu faço, porque alguns alunos na prova cometeram esse erro, e é um erro, é insistir no fato de que não há uma contradição entre o modelo personalista, que, como eu já disse há pouco, e que é o assunto da primeira pergunta, né, da prova, nos apresenta a pessoa humana como fundamento, nos lembrando sempre do seu valor e da dignidade de cada vida humana, e dos princípios propostos pelo chamado modelo principialista, que são benefício, autonomia e justiça. Não há uma contradição. A proposta no exercício da prova de se lembrar a vocês desses dois referenciais era para que vocês tivessem elementos de como trabalhar com a questão. Então, primeiro ponto, qual que é o fundamento? A pessoa humana. Ou então eu vou pautar que existindo pessoas e existindo vidas em jogo, né, todas essas vidas têm um valor e uma dignidade. E o nosso esforço vai ser sempre em preservar a integridade, não só física, enquanto sobrevida, isto é, que elas não morram, né? Mas também preservar a dignidade, preservar a integridade psicológica e social das pessoas envolvidas. Então, por que proposto pelo exercício na prova de se ter como referência o fundamento da bioética proposto pelo modelo personalista, para se ter claro isso? Estão em jogo pessoas e essas pessoas têm um valor, uma dignidade, né, que eu sempre tenho que considerar e tenho que tutelar e tenho que trabalhar pela manutenção desses valores, dessa dignidade. E os princípios? Os princípios, como eu disse, não estão em contradição com o fundamento, pessoa humana, né, mas os princípios, então, agora vão ser as nossas ferramentas e como nós vamos trabalhar nesse episódio. Vejam que a própria prova já ajudava a nos lembrar que os princípios na relação assistencial têm uma ordem, ou seja, o primeiro princípio é o benefício, o segundo princípio é a autonomia e o terceiro princípio é a justiça. Ora, quem estava atento a esta hierarquia ou ordem de aplicações do princípio, né, no exercício prático do episódio em si, deveria ter considerado o quê? O primeiro princípio é, então, buscar fazer o bem e evitar o mal. Ora, no caso, fazer o bem e evitar o mal, significa fazer uma avaliação, no caso de uma gestante, fazer a avaliação do quadro clínico dessa gestante. E essa avaliação do quadro clínico é que vai determinar o que é melhor para ela, pelo menos no aspecto clínico. Bom, o episódio, como foi relatado pela mídia, nos faz supor que a equipe médica avaliou que para o caso daquela gestante existiria um risco do parto normal, né, e a opção, no sentido de minimizar o risco do parto normal, por algumas questões médicas que não nos chegaram informações quais seria a indicação da cesariana. Tá? Então, o ponto de trabalho é benefício. Quem que avalia a questão do benefício em primeiro momento?
Avaliação de risco da equipe médica. Mas não é só a equipe médica que deverá avaliar o risco. Todas as pessoas envolvidas deverão considerar qual o benefício que se possa, qual a melhor forma para se obter os benefícios. Então, a equipe médica vai avaliar isto, como também as pessoas diretamente envolvidas, devidamente instruídas, isto é, os pais, né, deverão também considerar o que é melhor a ser feito. E às vezes o que é melhor a ser feito está mesmo em contradição, na contramão daquilo que originalmente eu desejava. Por exemplo, eu sempre quis ter um filho com parto normal, mas será que é oportuno, considerando a situação que se coloca naquela gestação, fazer um parto normal agora? Né? Isso não vai impor um risco para a gestante, porque a vida da gestante pode estar em risco também. Mas não é só a vida da gestante que pode estar em risco, pode estar em risco também a integridade psicológica da gestante, porque se o parto é mal sucedido, isso depois vai ter consequências, traumas para a gestante. Então, cuidar da integridade psicológica da gestante passa também por se optar pela melhor escolha de melhor risco, quer seja o parto normal, quer seja a cesárea. Pelo que nos chega de informação, pelo que o site publicou, a cesárea seria o que implicaria em menores riscos. Então, tanto a equipe médica quanto a mãe, a gestante, os pais deveriam estar considerando o que é melhor, se perguntando, mas o que é melhor para nós, para mim como mãe, para o meu filho que está por nascer nesse momento. Na sequência se coloca o quê? A questão da autonomia. A questão da autonomia tem implicações para a equipe médica. Como a equipe médica respeita o princípio da autonomia? Fazendo todos os esforços no sentido de esclarecer. Se um médico, se um dentista não faz todos os esforços que ele pode no sentido de esclarecer, ele está desrespeitando a autonomia do paciente. É assim que ele desrespeita a autonomia do paciente. Mas vamos considerar que isso foi feito. Vamos considerar que a médica, obstetra, chegou para a mãe e disse, olha, está acontecendo isto, por causa disto, com base nesses exames, né, há um grande risco no parto normal, né, logo nós podemos minimizar esse risco se nós fizermos uma cesariana. Tá? Eu sei que não é o que a senhora gostaria, mas é o que é melhor para a senhora e para o seu filho. Vamos supor que tudo isso foi colocado e que, por alguma razão, essa mãe permanece resistente a esse entendimento. O fato dela resistir ao entendimento pode se valer, por um lado, aqui esse esclarecimento não foi suficientemente bem feito. Então, cabe aos profissionais insistirem, reinsistirem, investirem mais uma vez na questão do esclarecimento. Mas pode ser que ela não quer mesmo fazer, então ela está equivocada na sua decisão. Uma vez equivocada, nós que estamos no entorno, poderemos permitir que ela então faça do jeito que ela quiser? E aí eu abro um comentário. O comentário é relativamente à questão que vem a ser o respeito à autonomia. Um aspecto eu já comentei, qual seja, por parte do profissional, respeitar a autonomia do paciente significa fazer todo o esforço possível no sentido de esclarecê-lo. Mas a autonomia do paciente não pode ser entendida como acatar, se curvar à intenção, ao entendimento que uma pessoa possa ter da realidade. Não é assim que a gente respeita a autonomia. Não é simplesmente dizendo, já que você quer assim, assim seja feito. Se está em contradição com o fundamento, que é a dignidade e a preservação de cada vida humana, se está em contradição com o próprio entendimento que eu tenho do que é o benefício, do que é o melhor. Então, em alguns momentos, como parece que aconteceu aqui no episódio, né, se criou sim um dilema, se criou sim um conflito que precisava ser resolvido. E não poderia ser resolvido simplesmente com o profissional dizendo, tá bom, já que você assinou o papel, que você sabe tudo que pode acontecer, agora você faça o que você bem quiser. Não é assim que nós devemos agir frente a situações como essa. E o que fez o hospital, o que fez a médica, acionou uma outra instância, um poder externo, o poder judiciário, para saber agora o que fazer. Até porque também estava em jogo o benefício
para esses profissionais, que é um benefício de consciência, de deixar acontecer alguma coisa que está contrária à sua consciência, e chegando até questões jurídicas, de responsabilidade pelo que poderia acontecer no desdobramento dessa questão. E aí a gente chegou ao terceiro princípio, que é o princípio da justiça. Sempre insisto em sala de aula que, ao falar do princípio da justiça, nós não estamos nos referindo ao poder judiciário. Nesse caso até aconteceu, mas ao princípio da justiça, que é sempre considerar o que é benefício para todos os envolvidos, paciente, profissional, hospital, no caso, e outros parentes, inclusive, e nunca esquecer o grande beneficiário dessa história toda, que é a criança que está por nascer, sem esquecer a questão da mãe. Muito bem, então, o que é importante aqui no exercício? Considerar que muitas vezes o dilema vai ser resolvido por uma instância externa, até porque pode ter um pouco mais de tranquilidade como lidar com essa questão, como foi acionado o Poder Judiciário, e eu insisto, que respeitar a autonomia significa o quê? Significa o máximo esforço pelo esclarecimento, isso por parte do profissional. E a autonomia por parte, por exemplo, da mãe, não significa que ela tem plenos poderes de agora fazer o que quiser com relação à própria vida, com relação à vida de outros que dependem dela, como é o caso da vida do feto. Bom, são esses os comentários que eu queria estar fazendo a vocês na véspera aí dessa nossa prova, dessa segunda prova que vai acontecer nos próximos dias, mas no sentido de dar mais informações a vocês, não só da prova anterior, mas também de uma melhor preparação para a prova que está por vir. Ok? Obrigado.